Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2021. Né? Essa questão aqui, né, é uma questão do sino dos ventos e tem a ver com a emissão de som em tubo aberto, né, os harmônicos. Se vocês pegarem a prova amarela do segundo dia, é a questão número 134. Esse assunto ele não é muito abordado no ensino médio, né? Então eu considero um tema aí bem difícil. Inclusive caiu no Enem 2020, né? Não era tubo aberto em ambas as extremidades, mas estava lá, uma questão bem difícil também. Essa aqui é um pouco mais fácil do que a do ano passado, mas ainda é difícil. Então vamos lá. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Então tem aqui a figura dos sinos dos ventos. Considere F1 e V1, respectivamente, com uma frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. Essa barra menor aqui da figura, comprimento 1. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. Essa barra maior aqui, né, comprimento 2. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente, e aí vem as alternativas. Tá? Vamos começar analisando como é o som produzido dentro de uma barra com ambas as extremidades abertas. Nas extremidades abertas, nós temos ventre da onda estacionária que vai ser gerada aqui dentro. Né? Então, nessa primeira situação aqui, o harmônico fundamental, né? Esse é o nome, primeiro harmônico, o harmônico fundamental, né? Nós temos um ventre em uma extremidade e um ventre na outra. No segundo harmônico, a mesma coisa, só que agora, ao invés de um nó na parte interna, nós temos dois nós, né? Mas as extremidades abertas continuam como ventre. Terceiro harmônico similar, né? Ventre nas extremidades abertas, só que agora três nós aqui internamente. Né? E aí, nesse primeiro caso, o comprimento do tubo corresponde à metade de um comprimento de onda. Está aqui a forma que a gente pode usar daqui a pouquinho. No segundo harmônico, o comprimento de onda inteiro está dentro do comprimento L do tubo. Então, essa é a forma. Só para facilitar e colocar de uma forma mais fácil de entender, né? Quando L é igual a 1 comprimento de onda, você pode colocar duas metades de comprimento de onda. E aqui uma metade de um comprimento de onda. No terceiro harmônico, nós temos que o comprimento de onda é 1,5 metade do comprimento de onda. O comprimento do tubo, né, é 1,5 metade do comprimento de onda, ou 3 meios. E aí a gente já começa a analisar a partir das alternativas que tem aqui, levando-se em conta a equação fundamental da ondulatória, onde a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Analisando essa equação, nós temos um importante conceito. Né? O som no ar ele tem a mesma velocidade, independente da fonte que o emitiu. Se for um tubo de comprimento pequeno, se foi um tubo de comprimento grande, se são as minhas cordas vocais, se é um piano, se é uma flauta, isso não importa. A velocidade do som no ar, ele possui sempre o mesmo valor, que é aproximadamente 340 metros por segundo. Então, se a velocidade é constante, nós já temos a redução das 5 alternativas a 2 possibilidades, que seria a letra B, onde a velocidade V1 no tubo pequeno e a velocidade V2 no tubo maior são iguais, ou a letra D. Né? Então, a letra A, C e E estão fora. Continuando a análise, aqui nós temos que o comprimento de onda e a frequência emitida, né, do som emitido, são inversamente proporcionais. Ou seja, onde nós temos maior comprimento de onda, nós temos menor frequência. Onde nós temos maior frequência, nós temos menor comprimento de onda. E aí, a gente vai analisar aqui a partir das informações que nós temos para ver se a frequência maior
está no tubo de maior comprimento ou no tubo de menor comprimento. Então, nós temos aqui uma equação que pode ser escrita da seguinte forma. O comprimento do tubo corresponde ao número do harmônico, primeiro, segundo ou terceiro harmônico, metade de um comprimento de onda. Essa é a equação geral, né? O primeiro, segundo ou terceiro harmônico, como aqui mostrado na figura. Se a partir dessa equação nós substituirmos, né, no lugar do comprimento de onda, velocidade sobre frequência, né? Então, substituímos aqui no lugar do comprimento de onda, velocidade sobre frequência, e isolamos a velocidade. Então, ficaria esse 2 passa multiplicando, o n passa dividindo, né? E a frequência, né, que está aqui dividindo, passa multiplicando. Então, a velocidade passa a ser 2 vezes o comprimento, dividido pelo número do harmônico, vezes a frequência. Lembrando que a velocidade é constante, né? E aí, nós temos, isolando a frequência, a seguinte equação. A frequência corresponde a número do harmônico vezes a velocidade dividido por 2L. E aí, a velocidade sendo constante e o número do harmônico que ele pede como sendo o harmônico fundamental 1, nós temos que a frequência e o comprimento do tubo são inversamente proporcionais. Ou seja, aquele tubo de maior comprimento terá menor frequência, que é o tubo 2. Aquele tubo de menor comprimento terá maior frequência, que é o tubo 1. Então, nós temos que a frequência 1 é maior do que a frequência 2. Nós temos, então, que a nossa resposta, né, é a letra D. Então, nós temos aqui a nossa resposta, a frequência 1 maior que a frequência 2 e as velocidades V1 e V2 iguais. Aqui só complementando, né, eu coloquei uma equação a mais, lembrando que a frequência do harmônico corresponde ao número do harmônico vezes a frequência do harmônico fundamental. Mas essa equação aqui ela não interfere na solução. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários, né? Fiquem atentos aí às nossas publicações. Clica no sininho aí para acompanhá-las. Um abraço.